Olá pessoal, como eu falei sobre o fichário e as resenhas, a Regina Célia, a Zélia Cardoso, né, que também foi presidenta relacionada ao Brasil e Ordem e Progresso, fez parte do corpus histórico ligado ao Cruzeiro, Real. Aqui é o curso de didática geral, que é Regina Célia Casals, ok? Regina Célia. Eu já falei sobre Regina Gracinto, aqui é Regina Célia. Lembramos dos celtas, ok? Vamos lá. Aqui também fala sobre a exploração de pesquisas, tipo de termos que ligam ao tipo de sondagem que a própria autora coloca aqui como meio de pesquisa, que a palavra sondagem coloca um campo de exploração eminente há décadas em escolas públicas, e as questões do comportamento, o comportamento do professor, do educando e do educador nesse contexto dinâmico, que a educação e o ensino também são. A pessoa e os seus hábitos arraigados, né? Arcaicos, arraigados, ou seja, que nos coloca dificuldades entre definições de cultura e que fica fixada na pessoa. Toda mudança de comportamento gera insegurança, que há algo novo, ocorre uma instabilidade, uma novidade. É lógico que vai liberar vários tipos de substâncias, até nas nomenclaturas ligadas à própria palavra. Então são inovações pedagógicas, inquietações que nos coloca a nossa mente sobre perguntas sobre a motricidade humana. Quando falamos sobre educadores conscientes da ação que praticam do papel que desempenham, não se contentam com a rotina pedagógica, os hábitos escolares estruturados, ou seja, não só contentam com a consciência da ação, ou seja, a sua ação consciente, e sendo consciente na sua ação, vai haver o que? Vai ter uma dimensão, não com uma rotina pedagógica, estruturalista, né? Estrutural, mas vai colocar uma maneira que possa haver um conhecimento, um reconhecimento de um novo patamar que vem refletir novas práticas educativas. Então a ação educativa está ligada ao que? Ao campo operativo, educativo, está ligada ao campo também ligado habilitativo, habilidoso, ou seja, são fatores importantes. Então em educação, como em todas as áreas da reflexão, a ação são companheiras inseparáveis, ou seja, aonde há uma reflexão, há uma ação. Lembra que eu citei aqui o autor Eric Fromm, ou seja, ele fala que o querer fazer é fazer, ou seja, o querer fazer, conforme onde você esteja, é fazer, conforme os aparelhos convenientes e as modificações que ocorrem diariamente desde décadas entre maneiras de falar sobre a sobrevivência e a humanidade. Desvincula a prática, conduz uma teorização vazia, por sua vez, a ação. Mas a ação nos coloca uma complexidade para a reflexão de ação e ação e reflexão, que ocorre um desgaste, né? Fica desgastado, algo rígido, forte, impactante entre essas gravidades ligadas à própria ossificação. Embora a própria ação nos coloca identidade profissional consciente, mas essa própria identidade profissional consciente, histórica, nos coloca uma identidade perdida, de um caminho de reflexão, ação e reflexão, que vai haver o quê? Um aprendizado. Ocorre um processo de desaprender ou um processo que é um ciclo de missão ligado ao próprio conhecimento, que está ligado aos dicionários gramaticais e à própria inteligência e as suas formas e coisas. Reflexão, ação e reflexão, o quê? Ou seja, pensar na ação, depois de novo ação, depois vou pensar na própria ação que eu fiz de novo, ou seja, eu vou fazer não por fazer, mas eu vou pensar no meu consciência, ou seja, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir, uma maneira que eu possa sustentar a maneira determinista que vou expor o meu próprio movimento, vai haver essa reflexão. Então a reflexão e a ação, ela permitirá que o verdadeiro educador não conduta os meios com os fins. O jogo é um fim, são os meios, por isso que eu falei a palavra meios. Alguns falam de algumas questões de religião, mas a palavra meios está ligada à medicina motora, porque meios, alternativas.
entre essas técnicas, né, em campos de instrumento. Embora a palavra mero discuti bastante com o professor, que ele foi colocar outros patamares ligados à religião. A palavra mero, meios, coloca uma ambiguidade duplex, que prepara, ou seja, o próprio sujeito para debater nessas bancas de pesquisa ligadas ao magistério. Então, este exercício nos coloca fatores importantes ligados à profissão e a aperfeiçoar, ou seja, a cada dia, ou memorizar, ou lembrar, trazer como a escrita na mente que você está pensando escrevendo, ou conversando, ou fazer uma leitura, uma releitura, um reconhecimento, ou um mapeamento, lembrar, ou seja, o que você teve desde a época que você está esgotado ou esgotada diante de faculdades e universidades. Ou seja, diante de congressos, simpósios ligados ao campo didático. Então, a didática nos ensina a educação. E a própria educação nos ensina o que é didática e ensino e aprendizado. O aprendizado e ensino. Ou seja, onde há a palavra educação, há um movimento. Onde há um movimento, há algo utilizável, né? Algo que vai ser utilizado, que é o próprio corpo, o sujeito e o objeto, o sujeito e a sociedade, o sujeito e o campo implícito e explícito, que vai haver combinações de tempo, ao longo do tempo, vai haver também maturidade ligada ao campo individual, sua particularidade individual, ou seja, a sua distinção, que vai fazer diferença no arremesso, no chute, nas posições, na tática, na técnica, do ponto de vista social e num ponto de vista o quê? Interno e externo. Ou seja, essa ação vai nos colocar fatores que venham a lembrar o seu nome, o meu nome, e as gerações que também vão, ou seja, o que já estão nascendo, vai acontecer fatos que vão haver condutas, orientações, conjuntos de conhecimento, normas, valores, crenças, costumes aceitos pelo grupo. Quando acontece isso, aceito por um grupo social, houve uma aceitação. Aí você vai estar diante desse grupo. Há uma coletividade relacionada à pesquisa. Há uma coletividade relacionada a parâmetros, a mapeamentos, ou seja, rastros de catalogações. Okay? E nos coloca uma ideia que o que é educação, algo externo, educar, ou seja, projetar para fora, algo concedido para ti, algo que respeito que você tem para o seu próprio corpo, que você sabe que ele é um tratado histórico. Assim concebe a educação uma manifestação da cultura, com o próprio movimento relacionado e depende do contexto histórico, onde acontece a realidade entre pré-conteúdos, pós-conteúdos, conteúdos previstos, vários tipos de conteúdos que nos colocam uma maneira surpreendente ligada à própria cultura. Então esse esforço e o esforço do outro nos coloca uma válvula de incentivo, como eu falei sobre abelhas, formigas, o tipo de animais ou insetos nos coloca também um campo de exemplificação em resumo. Então a educação é um fato, e esse fato social fica exposto, embora a ação nos possibilita aquisições culturais. É um canal que vai expor a cultura e a sociedade, a etnia, as classes e outros parâmetros importantes ligados às gerações. O que vai nos contribuir ligado à educação do seu ponto de vista? O que vai nos contribuir o próprio movimento ligado à motricidade humana? E essa transmissão, transformação pelas gerações adultas e valores. Essa axiologia, essa ciência ligada à opinião, ou seja, o uso, os costumes, as gerações, ou seja, que surge a escola. Como surgiu a escola? Foi dentro de casa? Aonde surgiu a escola? A escola somos nós? Que tipo de escola que nós somos? Tradicionalistas? Culturalistas? Ou seja, são várias demandas que vão nos colocar o movimento. E o movimento simbólico, o simbolismo do movimento, vem a relacionar civilizações pré-letradas, civilizações pré-contidas, ou seja, precárias, pré-antecipadas, ou seja, quando eu falei sobre a Regina Célia, lembro dos celtas que eu falei que o rei Arthur, um sonho de amor, a Excalibur vai aparecer, e muito dá valor ligada aonde é a sua profissão, a sua área. Que dia é esse? Que dia é esse, então? Nos coloca hoje reflexões sobre atividade e estudos entre a nossa vida diária.
constante e as instituições, ok? Que é o nosso próprio corpo diariamente.